Nesse momento, contamos com um debatedor no nosso painel. Convidamos o senhor promotor de justiça do Ministério Público da Bahia, senhor Fernando Gaburri. Muito boa tarde a todas e todos. Também peço licença para falar de pé, me sinto um pouco melhor. E gostaria de fazer também a minha autodescrição. Eu sou uma pessoa com deficiência visual, em grau de cegueira, tenho mais ou menos 1,72 m, tenho cabelos pretos, pele morena e uso um paletó cinza com uma camisa verde e uma gravata preta com umas listas laterais diagonais de branco e um pouco amareladas. E, para mim, é uma satisfação muito grande ter recebido o convite da doutora Patrícia e de poder dividir mais uma vez esse espaço com o doutor Hollenberg e com outros demais colegas do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública e Privada que aqui se fazem presentes. Bom, a tarefa de um debatedor é muito fácil, porque depois que todos já falaram e que o sucesso do painel já foi garantido, qualquer coisa que eu fale aqui não vai tirar o brilhantismo do que já aconteceu. E eu aproveito esse espaço para fazer uma breve síntese do que foi falado pela doutora Fernanda, pelo doutor Ivan, pelo doutor Clérison. E a doutora Fernanda traz um assunto muito interessante sobre a ideia do contrato social. O que é o contrato social? Cada um de nós, quando nascemos, nós alienamos a nossa liberdade para o Estado em troca de uma segurança, em troca de uma ordem, de uma organização, e o Estado, em contrapartida, nos oferece esses direitos básicos. Mas, quando o contrato social foi celebrado, quais foram as premissas básicas colocadas para o Estado? Olha, nós queremos esses direitos aqui, em troca desses direitos nós alienamos a nossa liberdade para você, Estado. Alguns direitos relacionados à situação política, como forma de exercer o poder, de distribuição de cargos e o mínimo existencial. Mas as pessoas que precisavam de algum tipo de necessidade diferenciada participaram desse contrato social e essas necessidades foram consideradas nesse contrato social. Como bem colocou a doutora Fernanda, o que dizia o contrato social? Era um contrato celebrado entre pessoas livres e iguais, racionais e razoáveis. E qualquer direito que se ligasse a alguma classe diferenciada, como as mulheres, como os negros, como as pessoas LGBTQIA+, ou como as pessoas com deficiência, ficariam para um momento posterior, chamado de momento legislativo, por John Rawls. E esse momento legislativo nem sempre chegou. Às vezes ele chega, como, por exemplo, com a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, porque nela nós participamos, dela nós participamos. A redação da ONU tem a nossa mão de pessoas com deficiência, porque nós também escrevemos o que está lá. E nós escrevemos um conceito de deficiência que traz 3 elementos: o impedimento corporal, que pode ser físico, sensorial, intelectual ou mental, as barreiras sociais, que em conjugação com esse outro primeiro elemento, causa a desigualdade no exercício de direitos. Então, vejam que a definição de pessoa com deficiência tem pelo menos 3 elementos. E aí, como no início do contrato social, as barreiras não foram retiradas porque não era interessante que se tratasse disso naquele momento, isso veio para um segundo momento legislativo, um momento posterior. E aí nós temos, então, uma pessoa que tem uma deficiência e que, por conta de barreiras que não foi ela que criou, acaba tendo dificuldade para exercer os direitos mais básicos. E quando isso acontece, o que o Estado diz? Bom, eu vou reconhecer que alguma coisa de errado eu fiz.
Quer ver? Abram a Constituição, se eu não estou enganado, no artigo 242, 243. O que a Constituição vai dizer? Que os logradouros públicos, os veículos de transporte coletivo e tudo mais tem que ser acessível. E por que a Constituição está dizendo isso? Porque não era. E ainda hoje é. Então, por que a pessoa com deficiência aposenta com um tempo menor? Porque, como bem disse o doutor Ivan, o esforço que ela faz para fazer a mesma coisa, porém do jeito dela, é maior. E por que o esforço dela é maior? Porque a sociedade não faz a parte dela. A sociedade não retira as barreiras. Então, as pessoas que têm uma deficiência têm que fazer a mesma coisa e, além de tudo, contornar as barreiras. E, no final do mês, nós do Ministério Público, vocês do Poder Judiciário, o que pinga lá para a nossa corregedoria? Nosso relatório de produtividade. O que você fez durante esses 30 dias? Opa, esse mês você trabalhou pouco. O que aconteceu? Por que sua produtividade está diferente dos demais colegas? E aí vem o PAD, aí vem a advertência, aí vem a censura. Mas será que me deram os meios necessários para que eu faça o que as outras pessoas podem fazer? Interrogação. A vida da pessoa com deficiência é mais cara do que a vida de quem não tem deficiência, e isso já a Amartya Sen dizia há muito tempo. Por quê? Porque a minha possibilidade de converter em bens a minha renda é menor, porque o meu custo de manutenção é maior. Eu tenho que pagar tecnologias assistivas que quem não tem deficiência não precisa. Isso é caro. Por quê? Porque a carga tributária do Brasil é cara. E será que se pensa em isentar de tributos tecnologias assistivas? Nós temos essa guerra, essa luta, e até hoje nós não conseguimos. A gente usa tecnologia assistiva porque quer? Não, porque precisa delas, para a gente poder fazer as mesmas coisas. Por exemplo, por que precisou, como diz o Dr. Clérison, o STF dizer que as escolas particulares não poderiam cobrar uma mensalidade diferenciada das pessoas com deficiência, já que elas usam sala de recurso multifuncional, já que às vezes elas utilizam do profissional de apoio pedagógico? Porque se nós vivemos numa sociedade solidária, e se a sociedade é livre, e se essa sociedade é justa, todos os custos têm que ser divididos com todos. Por exemplo, a pessoa idosa anda de ônibus sem pagar. Não, nós pagamos por ela. Porque ela já pagou a vida inteira, não precisa ela pagar mais. Amanhã terá um café na Presidência da República. Quem está pagando aquele café? Você que não foi convidado. Já pensou nisso? Agora, por que na hora da pessoa com deficiência estudar, tem que cobrar diferente dela? Tem que cobrar diferente dela, sabe por quê? Porque a pessoa com deficiência tem o seu lugar. Qual é o lugar? É o lugar periférico, é o lugar escondido, é o lugar segregado, e dificilmente, ou quase nunca, vai ter uma pessoa com deficiência aqui na frente, no centro das atenções, falando para todo mundo, mesmo com um corpo diferente daquele padrão normativo que se determina pela sociedade. E muitas vezes isso grita, muitas vezes isso escandaliza. O que aquele segregado está fazendo lá na frente? Por que ele não está no quartinho dele? Porque eu chutei a porta do meu quarto e saí de dentro dele, e ninguém me coloca lá mais. Porque eu tenho a representatividade das pessoas com deficiência e tenho a legitimidade de um membro do Ministério Público que não se acovarda para lutar pelos direitos de quem quer que seja, inclusive os direitos das pessoas com deficiência. Muito obrigado.